Bom, gente, boa noite. Mais uma vez a gente aqui conversando, né, sobre esse momento em que nós estamos passando no mundo, no Brasil, no nosso estado do Rio de Janeiro, na região e também aqui em Macaé, como os efeitos, né, da pandemia do coronavírus impactam a vida da gente, trazem demandas e necessidades do poder público criar alternativas, ajudar as pessoas a encontrar soluções para o comércio, para os empregos, para a garantia de proteção social para as pessoas. Isso realmente nós temos encontrado bons exemplos no município, mas também temos encontrado outros bons exemplos em outros municípios. Em especial aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente sempre encontra destaques no município de Maricá e no município de Niterói. E a gente hoje vai conversar um pouco sobre como Maricá tem enfrentado esses tempos e o que a gente pode também refletir sobre esse paralelo, né, Maricá e Macaé, nesse momento, e no que pode surgir de desdobramento também pós-pandemia. Então eu convidei o Igor hoje, o Igor Sardinha, que é um macaense, um colega de Câmara, foi vereador comigo entre 2013 e 2016, foi candidato a prefeito também em 2016, numa coligação que a gente apoiou, que a gente compunha ali o leque de partidos que dava sustentação ao Igor, e depois ele foi a Maricá viver uma experiência de participar de um governo muito bem avaliado, um governo com muitos acertos na interpretação da população daquele município e pode nos ajudar a fazer determinados debates, reflexões, a qualificar as discussões sobre como Macaé tem enfrentado esse momento e principalmente com as medidas acertadas de Maricá para a gente ter pistas, né, do que pode ser feito e do que a gente pode encontrar como boas ideias e ações que nos dão caminhos, né? Então eu queria só comentar algumas coisas antes de chamar o Igor, eu sei que ele está aqui. Primeiro, alguns dados importantes sobre Maricá, para a gente entender que a gente pode fazer o paralelo no esforço de encontrar soluções, mas existem diferenças, e a gente vai conversar sobre isso também, diferenças na dinâmica e na organização das cidades, né? Maricá é um município que em 2016 o Tribunal de Contas ele faz todo ano um balanço dos municípios, um mapa socioeconômico. Então em 2016, que foi o dado oferecido pelo Tribunal de Contas nesse estudo, tinha algo em torno de 150 mil habitantes, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essa quantidade de pessoas que hoje tem em Maricá. Eu imagino nos dados que eu busquei que não houve uma alteração muito significativa. Maricá é uma cidade que tem no seu quadro de servidores algo em torno de 7 mil servidores. Tem iniciativas que a gente já vinha acompanhando e que fazem parte do debate político que a gente faz sobre Macaé, que é a iniciativa da empresa pública de transporte, que é conhecido como Vermelhinho, lá que são os ônibus, que as pessoas têm acesso gratuito ao transporte público. Se o Igor quiser falar alguma coisa sobre isso também, pode nos ajudar. E no Índice de Desenvolvimento Humano, no estado do Rio de Janeiro, Macaé e Maricá estão muito próximos. Maricá está em 6º lugar, com 0,765, que é um índice que eles calculam esse dado, esse aspecto, e Macaé em 7º, 0,764. E tem um outro dado que vale a pena a gente citar, que nos últimos anos Maricá tem chamado muita atenção no aumento de arrecadação com royalties do petróleo. Então nós somos municípios que têm relação direta com essa discussão do petróleo, com a discussão dos royalties, da utilização dos royalties,
para desdobramento em políticas públicas, em qualidade de vida, em serviços sociais para as pessoas, em geração de oportunidades com investimento em desenvolvimento econômico, em alternativas econômicas. Então, bem, eu peguei alguns dados aqui desde 2016. Macaé, entre royalties e participações especiais, isso em valores correntes, em 2016 foram 265 milhões arrecadados, 2017 402, 2018 602 milhões, 2020 está aqui, na verdade 2019 também girando ali os 600 milhões, e 2020 já chegou ali algo em torno a 185 milhões de reais. Maricá, nesses mesmos períodos, 2016 foram 346 milhões, 2017 806 milhões, 2018 1 bilhão e meio de royalty arrecadado, 2019 1 bilhão e 600 também de royalty arrecadado, e até agora, em 2020, algo em torno de 230 milhões de reais. Por que eu digo isso? Porque Maricá tem se destacado na utilização dos recursos dos royalties do petróleo. A gente vai discutir muito isso com o Igor aqui, que eu queria agradecer por ter topado participar com a gente. Vamos lá, deixa eu já chamar o Igor. Enquanto isso, eu vou levantar uma... Oi, Igor. Fala, vereador. Beleza? Tá me ouvindo bem aí? Tá tranquilo. Beleza. Então, Igor, na verdade, valeu por estar aqui com a gente, conversando. Nós estamos fazendo um esforço de buscar esse período de isolamento, de quarentena, enfim, de todas essas medidas que estão sendo adotadas Brasil afora, de fazer reflexões, de conversar com as pessoas, mesmo por esse mecanismo online aqui, digital, mas que a gente possa oferecer, inclusive às pessoas que acompanham de alguma forma a nossa atuação nas redes sociais, reflexões, né? Encontrar as questões que precisam ser discutidas, pensar caminhos efetivos para superar os problemas e encontrar soluções para o que é mais imediato, que é a vida das pessoas, né? Que está todo mundo muito preocupado com a questão da saúde, que é em primeiro lugar nessa discussão é superar essa pandemia, é vencer o coronavírus, mas também, como consequência disso, não dá para o restante dos direitos das pessoas, ao emprego, ao salário, à dignidade, à renda, a comer, né, que isso fique de lado. Então, a gente precisa trabalhar para que uma coisa não exclua a outra e não necessariamente fazer o debate que o presidente da República tem tentado fazer de que algo é dissociado do outro. Não. É possível que se encontre caminhos que associem essas questões. Então, só antes de deixar você se apresentar e falar as considerações iniciais, hoje, Macaé confirmou o 7º óbito, né, o 7º falecimento por corona, 63 casos confirmados na cidade. Nós temos todo um debate sobre a questão dos testes, que ainda são insuficientes. E Maricá, dados de ontem, 39 casos confirmados e 5 mortes. Né? Eu não sei se continuam ainda esses números. E o interessante é que Maricá apresenta as tabelas bairro a bairro. Isso dá um olhar sobre a cidade mais estratégico também sobre como atuar. Mas, enfim, Igor, fica à vontade. Você é um macaense que teve essa oportunidade em Maricá de atuar como secretário de Desenvolvimento Econômico e Petróleo, não é isso o nome? E agora conta aí sua experiência um pouco, sua história, e vamos conversando aqui. Marcel, primeiramente dizer que eu venho acompanhando as suas lives aí. Eu acho, enfim, eu vou até também me sentir, através das suas lives e de algumas outras que eu venho vendo, estimulado até também a utilizar esse instrumento. Porque é um momento que todo mundo, como você bem falou, o pessoal está em casa, a grande maioria aí em isolamento, e
e é uma oportunidade muito boa da gente chegar e promover essa troca entre a gente aqui agora e também com as várias pessoas que participam ao vivo, depois podem buscar as lives, enfim. Parabenizar pela iniciativa. Dizer o seguinte, Maricá é uma cidade, pegando até os números que eu estava acompanhando antes de entrar aí, você fazendo de maneira muito bem feita a contextualização da coisa, qual é a realidade desse município aqui de Maricá, que hoje, de acordo com a última projeção do IBGE, feita no ano passado, fez com que o IBGE faça uma projeção do município ter 161 mil habitantes. Deu uma crescida de um ano para outro, porque também o IBGE diz que é o município no estado do Rio de Janeiro que mais vem crescendo populacionalmente, a sua população é o município de Maricá. Maricá, ele também, exatamente a partir de 2016, até de 2015 para cá, Maricá que era uma cidade com pouca densidade produtiva, uma cidade com pouca receita. Maricá, a partir de 4, 5 anos para cá, Maricá começa a ano ver aumentando a sua receita, exatamente na virada do setor do petróleo, que passa a focar a sua produção de petróleo nos megacampos do pré-sal, e aí começa a fazer essa transição da bacia de Campos, que sempre foi aí ao longo das décadas responsáveis, os poços da bacia de Campos responsáveis por mais de 80% da produção nacional, e a partir de 5 anos para cá começa a se reverter ano a ano essa lógica. Hoje nós temos até a maior parte da produção já é da bacia de Santos, e na realidade aí vem um crescimento da receita de Maricá e de Niterói, exatamente nesse período, porque é exatamente aqui de frente para a costa de Maricá que está o campo de Lula, os megacampos hoje aí que vem produzindo petróleo. Então, Maricá, que historicamente não tinha receita, passou de 5 anos para cá a ter essa receita que permite que a gente aqui faça ações. E aí o paralelo que a gente faz com Macaé que é o seguinte, é uma cidade que passa agora a receber muito mais que Macaé, mas com uma história no petróleo muito recente, e Macaé com uma história de mais de 20 anos, quase 30 anos no petróleo, e um pouco menos com recebedora de royalties de grande monta, porque a Petrobras chegou em Macaé no final da década de 70, mas royalty mesmo a partir de 97 para 98 ali. Então, Maricá vivendo agora o início de tudo isso, e com a população crescendo muito, que tem uma cidade vizinha que é São Gonçalo, que é um município com grandes problemas sociais, com uma prefeitura que não tem muito receita, e cada vez mais passa a ter Maricá como um local onde ela pode buscar um município vizinho, que a população começa a ver Maricá como uma válvula de escape para acesso a alguns serviços, principalmente saúde, que é o que Macaé vive com os municípios também do entorno, mas que são municípios menores. Aqui nós temos São Gonçalo com mais de 1 milhão de habitantes, então o impacto é grande também nesse sentido. Então, assim, essa é a realidade hoje, é o cenário de Maricá, economicamente falando, entendeu? E a gente chega aqui com a missão, quando o prefeito nos convida para a gente atuar aqui nessa área do desenvolvimento econômico, é exatamente com ele tendo um olhar do seguinte: Igor, você acompanhou, viveu, você faz política numa região que respira a questão do petróleo, e aqui a gente quer tanto replicar os acertos, como também não cometer os mesmos erros. Então, que você traga aqui a sua experiência na condição de tudo isso, é o que a gente vem tentando fazer aqui. Sabe uma coisa interessante, Igor? Quando você falou que um dos desafios é não repetir os mesmos erros, Niterói e Maricá, se não me engano, eles foram municípios que aproveitaram os recursos dos royalties e criaram um fundo soberano, um fundo estratégico para enfrentar determinados momentos.
me fez contato comigo um jornalista do município de Ilhabela, lá em São Paulo, e me perguntando as experiências de Macaé, porque eles tinham como referência Macaé como o que não deveria ser feito com os recursos dos royalties. E ele, na semana passada, ele me ligou querendo fazer uma live, a gente está para combinar, para conversar sobre o que eles estão fazendo lá, porque lá eles também criaram um fundo, lá eles também encontraram maneiras de superar dores sociais daquela região, daquele município, por conta do fundo. E aí ele me perguntava se nós conseguimos avançar no fundo dos royalties aqui também. E aí é triste, porque não avança. É uma questão que a gente compartilhou esses debates na Câmara de Vereadores aqui também, né, Igor? Aqui em Macaé, na realidade, antes até do fundo, que era algo que a gente considerava até mais simples, nós tivemos dificuldade na implementação do conselho. A gente queria aquele conselho de fiscalização, que nem o conselho a gente conseguiu verdadeiramente estruturar. Aqui em Maricá, nós temos um fundo soberano que ele, assim, automaticamente, a cada repasse, um percentual ele já é direto para o fundo, para que ali ele seja reservado para esses momentos de crise. Hoje a gente vem conseguindo até conduzir todas as políticas e todas as medidas que a gente está implementando agora, nesse momento da pandemia, até sem fazer uso do fundo, o que é importante. O fundo, então, está intacto, e com a expectativa de ser só utilizado nesse momento pós-royalties, alguns anos para frente, ou se mudar aí essa legislação, que também pode ser modificada, mas para que a gente use em outro momento, pensando exatamente no futuro, pensando em não repetir erro. É com muita tristeza que a gente vê sempre Macaé sendo lembrada dessa forma, mas enfim, não que tudo tenha sido feito errado, mas muita coisa poderia ter sido feita diferente. Isso aí é inegável. Igor, eu vi que esses dias você esteve conversando com o Suplicy, né? O Suplicy esteve aqui em Macaé conversando com a gente também em alguns momentos, fazendo planejamento de organização de mandato, mas o Suplicy tem uma pauta que na verdade, virou uma das grandes pautas da vida do Suplicy, que é a questão da renda básica de cidadania, e ele relata no livro, que é um livro muito propagado para quem discute essas pautas, né, que a saída é pela porta, né? Ele relata 2 casos que se relacionam com esse debate do fundo. Um é o Alasca e o outro é a Noruega, né? E no Alasca, o que é mais direto, o que é mais interessante, eu queria fazer essa relação com o que Maricá tem feito. O Alasca, ele garantia, na época, eu na verdade não tenho conhecimento de como está hoje, mas o relato do livro fala que os recursos do petróleo, dos royalties do petróleo, foram para garantir às pessoas uma renda básica comum universal. Então, independente de quanto as pessoas tenham de renda, todo mundo tem direito a uma renda básica universal. E Maricá tem uma experiência, eu queria que a gente falasse um pouco disso, antes da gente entrar especificamente na questão do enfrentamento aos impactos do corona, que é a experiência da economia solidária, que com a discussão do fundo, eu imagino que ajuda a desenvolver essa economia solidária, né? Que é a moeda social, enfim. Aqui, Marcelo, aqui é o seguinte, primeiro dizer que assim, a figura do Suplicy é uma figura ímpar. Eu tive mais ou menos meia hora de live com o Suplicy, e depois acabou a live, eu tive 40 minutos com ele no telefone, me detalhando tudo que aconteceu no Alasca, tudo que aconteceu. Ele vibra com aquilo, um negócio cativante. Marcel, Só que depois ele fica querendo cantar Bob Dylan o tempo todo, a gente não sai também da conversa. Nessa última vez que eu falei com ele, ficou de fora a cantoria. Mas, assim, aqui em Maricá, a gente tem desde do ex-prefeito Quaquá, e reforçando agora aqui com o prefeito Fabiano Horta, o seguinte: a questão da desigualdade já é algo que já é emergencial para a gente, o combate à desigualdade. Então,
foi construída uma política aqui através de uma moeda social chamada moeda Mumbuca, que Mumbuca é um rio que corta aqui a cidade. Foi criada a moeda social e, através dessa moeda social, a gente faz o pagamento do Renda Básica de Cidadania. Hoje nós temos nessa cidade de 161 mil habitantes, nós temos algo um pouco mais de 40 mil pessoas. Elas recebem, as 40 mil pessoas mais vulneráveis economicamente, elas recebem 130 mumbucas por mês. E aí, esses 130 mumbucas que eles recebem só pode circular dentro da cidade. Então, todo o comércio local ele se credencia no Banco Mumbuca, fica apto a receber, e essas pessoas eles vão no comércio local, ou através do cartão que cada um recebe, ou através do aplicativo, e fazem as suas compras no comércio local. Então, além de ser um programa... Vai falar. Só uma curiosidade. Como é que é feita a conversão? Por exemplo, você vai comprar refrigerante e aí 2 litros de Guaraná custa R$5. Como é que é essa conversão para Mumbuca? Não, é 1 para 1. Mumbuca, uma Mumbuca é igual a R$1. Na realidade, esses beneficiados pelo programa Renda Básica, eles não têm a possibilidade de fazer a migração do Mumbuca para o real. Eles obrigatoriamente têm que gastar em Mumbuca, e o dinheiro fica aqui, porque só a rede da cidade, só o comércio da cidade pode cadastrar. O que, inclusive, faz com que a cidade inicie uma mudança de cultura, porque quando a cidade não era uma cidade sem nenhuma atividade econômica, sem densidade, uma cidade dormitório, as pessoas moravam aqui, quase todo mundo trabalhando no Rio, em Niterói, as pessoas adquiriram o costume de já virem do trabalho nos seus coletivos com as sacolazinhas dos seus mantimentos, a sua compra já feita lá em Niterói ou no Rio de Janeiro. Então, quando você pega e, através do Mumbuca, você faz com que essa moeda circule aqui, você também quebra a cultura. A pessoa passa, no decorrer dos anos, a chegar e criar o costume de gastar aqui, de ficar aqui. E aí, nesse momento agora do coronavírus, uma das primeiras medidas que a gente fez e que a gente conseguiu rapidamente chegar na ponta, nos mais pobres, foi exatamente por a gente não ter criado nada modelado para emergência, já tinha. Então, para chegar aos 42 mil pessoas mais pobres, a gente automaticamente aumentou o valor da Mumbuca provisoriamente para 300 Mumbucas, dando mais conforto e respiro a essa parcela da população, e adicionalmente pelo fato das escolas estarem fechadas, e essas famílias têm aí na merenda escolar uma das principais refeições ali para os seus filhos, a gente também estabeleceu a entrega de uma cesta básica por aluno para essas famílias. E antecipamos o abono natalino, porque aqui, desde o ano passado, a gente implementou um abono natalino pago em Mumbuca, tanto para os beneficiários do programa, mas também para os servidores públicos. No mês de dezembro, os servidores públicos recebem também, como abono natalino, 130 Mumbucas. E aí, agora, no momento de crise, nós antecipamos o abono natalino, não para os servidores, mas para essa parcela aí do Renda Básica de Cidadania, nós também antecipamos para dar um pouco mais de folga para eles. Igor, isso significa que o dinheiro que estaria parado em algum espaço do cofre público, ele vai direto para as pessoas utilizarem na economia do município. Exatamente. É dinheiro público injetado na economia, mas assim, de maneira direta, na veia, circulando. Ô Marcel, só para que você tenha uma ideia do poder de tudo isso. A gente, bem antes agora da pandemia, a gente já estava vivendo uma crise danada no país nos últimos 3 anos. Então, assim, já não estava fácil a vida para ninguém. E aí o seguinte, Maricá, nos últimos 3 anos, não teve um só mês que ela teve mais demissões
do que admissões. Ela teve saldo positivo na geração do emprego todo santo mês. E aqui não tem, por exemplo, como em Macaé, que tem um arranjo produtivo do setor do petróleo todo consolidado, aqui isso ainda está em construção. Então, todos esses números sustentados pelo setor de comércio, pelo setor de serviços e alguma coisa no ramo de construção civil também. Então, assim, tudo efeito dessas políticas que a gente faz de colocar, de injetar recurso direto, de dar dinheiro na mão da população para que ela consiga fazer com que isso circule aqui. Igor, eu vi que Maricá, nesse momento, na verdade, Macaé teve algumas iniciativas, né? A proposta inicial era garantir R$ 100 de auxílio para as famílias das crianças das escolas públicas municipais. A Câmara conseguiu, disponibilizando R$ 5.300.000, chegar a R$ 200. A gente sabe que são valores profundamente simbólicos, mas o espírito, né, a proposta, o objeto era suprir a questão da merenda escolar. Também foi proposto aqui, foi aprovado, e agora está se desdobrando aí a execução, um auxílio para os trabalhadores do comércio que recebam, que na verdade que terão direito a R$ 800, desde que não sejam desempregados, não sejam demitidos, né, pelos seus empregadores. Mas existiu uma grande discussão na cidade e eu acho que dá para, de repente, você ajudar a gente discutir um paralelo do que poderia encontrar de alternativa para que o comércio não demitisse as pessoas, para que o comércio não demita as pessoas. O que vocês em Maricá podem, de repente, o que vocês fizeram nessa relação, nessa questão também, e o que a gente podia estar discutindo em Macaé para melhorar esse debate? Marcel, assim, primeiramente reforçar uma questão. Eu passo aqui, eu estou falando aqui de Maricá, hoje aqui o prefeito, ele de cara, desde o princípio de tudo isso, ele montou 2 gabinetes de crise, um da saúde e um da questão da economia. E a gente está aqui ajudando a pilotar a questão da economia, e como você falou no início, as coisas se cruzam. Se você não tiver sucesso nas medidas de socorro econômico e social, não vai dar certo o isolamento, porque a pessoa, ela necessitada, ela sem renda, ela sem comida dentro de casa, ela vai romper o isolamento. Isso é horrível no enfrentamento do coronavírus. Ela tem que ter direito a ficar em casa. Exatamente. Ela Exatamente. Então, assim, desde sempre, desde o começo de tudo isso, a gente tem trabalhado muito aqui. Mas eu passo de segunda a sexta aqui em Maricá e volto para casa onde está minha esposa, meus filhos, em Macaé, e fico fazendo esse vai e vem a semana toda. Ou seja, eu vivo e trabalho as soluções em Maricá, mas acompanho muito de perto as questões de Macaé e sempre que posso, sempre que vejo espaço, eu tento dar os meus pitacos e as minhas contribuições, porque eu sou macaense e minha família está lá. Enfim, eu vi a proposta do que chegou à Câmara, desse auxílio, e imediatamente, no mesmo dia que eu tive acesso a ela, eu fiz uma fala na internet, porque o projeto que foi encaminhado no primeiro momento, ele falou o seguinte: não, vão ser R$ 800 para o comerciário. E também para um setor ali informal. Assim, não todo mundo, foram os informais cadastrados na prefeitura ali, como o ambulante, etc., porque o setor informal é muito maior que isso, mas era um setor informal e o funcionário do comércio. E eu problematizei o seguinte: se você chegar e fizer um aporte direto para esse funcionário que ainda está empregado, ele vai ter, obviamente, isso é bom, ele vai ter ali um acréscimo ali nos seus rendimentos, mas
Se você não envolver dentro desse jogo, se você não envolver o empregador, esse ganho desse comerciário, ele vai ser um ganho momentâneo, mas se não colocar o empregador no jogo, o empregador daqui a pouco está mandando ele embora. E aí, depois que mandar embora, vai ficar muito mais grave e complicada a situação dele. Então, deveria se envolver também o empregador. Depois eu acompanhei no decreto. O decreto ele veio meio que até trazendo informações adicionais nesse sentido que eu venho falando, até um pouco contraditórias à lei que foi aprovada, mas que melhorou a situação. Ao meu ver, sim, o decreto depois deu uma melhorada e corrigida nisso, porque falou que o empregador pode abater do salário. Nesse aspecto, sim. Eu acho só que ele restringiu demais o leque de abrangência, né, do benefício. Restringiu muito. Exatamente. E eu confesso que não consegui uma proporção de quantos comerciantes e comerciários teriam esse direito desse benefício ou desse benefício da negociação. Eu não consegui essa proporção, ninguém forneceu. Marcel, assim, aí tem, ficou, é o que você falou, aí tem a negociação, aí uma negociação individual, um dinheiro que vai direto para o comerciário, que ele abate, aí tem uma questão legal, o formato poderia ser diferente e assim, a quantidade de pessoas que precisam de socorro é muito maior. Eu estou vendo a Gisele Cardim dizendo muitas categorias ainda não contempladas. E é por aí isso que eu estou falando. O gigantismo do setor informal, principalmente hoje em Macaé e Maricá e no Brasil, ele é muito grande. A grande maioria das pessoas estão na informalidade. É muito maior do que aquele ambulante que está cadastrado no setor de posturas da Prefeitura de Macaé. É muito maior. É a diarista que não precisa de cadastro nenhum na postura, é o pedreiro, enfim, as pessoas no Sana, no Cria Sana e tem uma galeria no Sana também que são comerciantes informais e que não estão no rol de relação da postura. Aqui, Marcel, aqui a gente fez o seguinte, aqui a gente criou uma lei, a gente mandou uma lei para a Câmara, criando o Programa de Amparo ao Trabalhador, o PAT. Que aí é o seguinte, o que é o PAT? O PAT, ele se propõe a pagar um salário mínimo por 3 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses, dependendo do andar dessa loucura toda que a gente está vivendo, onde a gente falou para o cidadão maricaense o seguinte aqui: você que é MEI, você que é autônomo, você que é profissional liberal, você que é informal, você vai entrar no site, a gente criou um sistema, o cara entra no site botando todas as informações e dados pessoais e a gente dizendo, mande todo e qualquer meio de prova que você tenha da sua atividade econômica, que a gente vai avaliar e você conseguindo comprovar que você faz aquilo, você vai ser aprovada e vai receber o salário mínimo. Então, vou dar um exemplo aqui. Dona Maria vende bolo. Aí ela vende bolo, ela tem lá, ela fez uma paginazinha para ela no Facebook, Bolo da Dona Maria. Ela tem lá, as pessoas entram através lá do Messenger para pedir, Dona Maria, hoje tem bolo. Ela pode chegar e botar o print da página dela do Facebook, ela pode botar um pedido, ela pode botar qualquer meio de... Porque se você não der essa oportunidade, o informal não vai conseguir provar atividade econômica. Ele é invisível dentro dos programas. No Sana, tem aqui um comentário da Mariane, eu esqueci o sobrenome dela, ela estava aqui comentando, que tem uma outra feirinha no Sana, além do Cria Sana, Mariane Lopes da Silva. Está falando, também temos a feira San Natural no Sana. A gente estava conversando, eu e ela, e eles têm esse tipo de condição de comprovação, mas
nós estamos com dificuldade de encaminhar para que eles sejam incluídos, né? A informação oficial que eu tive é que será paga a primeira leva e depois vão avaliar esses casos. Então, o que eu tenho orientado essas pessoas é que eles reúnam exatamente essas comprovações dos trabalhos que eles executam, que eles comercializam, que dê para caracterizá-los como comércio informal. Marcel, o Poder Executivo, a Prefeitura, ela tem que estar muito aberta para receber e entender essa condição do informal. Porque o informal, ele na sua grande maioria esmagadora, ele não tem cadastro em lugar nenhum, ele não tem rede de proteção nenhuma. Então, ou é desse jeito, ou você não consegue colocar ele para dentro. Nós aqui, quando a gente fez a lei, a gente fez uma projeção aqui, colocamos inicialmente 12 mil benefícios na lei. Quando a gente abriu a inscrição ficou aí alguns dias aberta, finalizamos as inscrições com mais de 26 mil pessoas inscritas. E aí, já mandamos uma lei para a Câmara agora, onde a gente vai, todos que forem, dentro desses 26 mil, que forem aprovados pelos analistas, tem quase agora 200 analistas da Prefeitura analisando todos esses documentos pelo sistema, que a gente quer pagar todo mundo até 10 de maio, todo mundo que for aprovado vai receber um salário mínimo por mês durante 3 meses, prorrogáveis por mais 3. E aí, englobando toda essa massa de trabalhadores informais, MEIs, porque hoje a nossa economia, infelizmente, não é mais majoritariamente pela carteira assinada, que ainda tem uma rede de proteção aí, por mais que a reforma trabalhista já tenha acabado com alguma coisa, mas ainda tem, não é esse informal que está aí jogado, e a gente tem que chegar, abraçar e protegê-lo. E aqui a gente faz através do PAT, desse programa. Igor, eu tô vendo aqui um material que a Prefeitura de Maricá divulgou, e com as medidas que estão sendo adotadas, na verdade, 6 medidas de incentivo. Eu lembro que essas medidas começaram logo após as decisões de isolamento, né? O cartão Mumbuca, você já falou, passa para 300 Mumbucas por 3 meses, e isso injeta 21 milhões de reais na economia local, o abono natalino, 24,4 mil cestas básicas, uma para cada aluno da rede pública municipal, entregues em casa, para evitar aglomeração. Tem alguma outra situação que você acha importante citar, Igor? Senão eu vou acabar falando todos e não deixo nada para você falar. Não, essas eu já citei, acabei de falar para você do PAT, que que acredito que, dentre essas medidas, o PAT, que engloba 26 mil pessoas e ainda tendo que encontrar e cadastrar esses informais, foi a mais audaciosa, mas a gente também teve uma medida que foi a suspensão da cobrança do ISS, do IPTU nesse momento. Não tem como a gente cobrar do setor produtivo esse imposto nesse momento. E tem também, Marcel, uma questão importante, que são as linhas de crédito. A gente já vinha aqui, independente de pandemia, a gente já estava aqui construindo o programa Fomenta Maricá para ofertar crédito ao setor produtivo do município. Por quê? Porque, assim, não adianta... Quando começou esse crescimento da rede informal de trabalhadores, começou um discurso de tentar romantizar, tornar bonito a questão do informal, mas, como sempre, jogando a responsabilidade do sucesso para esse trabalhador. Então é o seguinte, só depende de você, só você ter uma grande ideia, só você arregaçar a manga e trabalhar, você vai ser dono do seu próprio negócio, você não vai ter patrão para te mandar, como se fosse muito simples tudo isso e dependesse só da pessoa, e não é. Para que você tenha relativa chance de sucesso no mercado, você tem que ter qualificação desse empresário, porque assim como
você aprende áreas nas faculdades para você chegar a uma profissão, você também ter um negócio. É importante que você saiba fazer um plano de negócio, que você saiba as técnicas de comprar, de vender, de atender. Então, assim, primeiro a gente começou a ofertar, via uma parceria com o Sebrae, cursos para o setor produtivo aqui da cidade, em grande escala. E não adianta o cara saber técnica se o cara não tiver dinheiro para ele ter um capital de giro, para ele comprar um maquinário, para ele chegar e pagar fazer o seu estoque, não tem jeito. Então aí entra o crédito. É muito importante que a gente dê crédito facilitado, e a gente também já estava isso no forno para botar na rua quando vem a pandemia. A única coisa que a gente fez foi agora modular as linhas de crédito para tornar ainda mais fácil que ele pegue, já que agora ele está numa condição muito difícil. Então, nós estamos agora começando, fizemos um processo licitatório, contratamos a AG Rio, que é uma agência de fomento do próprio governo do estado, que é autorizada pelo Banco Central a fazer essas operações de crédito. Ela que vai intermediar, vai ser o intermédio da prefeitura ofertando recurso para o empresário pegar esse recurso. E aí a gente modulou as linhas. A gente vai ter uma linha que vai ser até R$21 mil. Esse empresário ele vai ter juros zero, carência de 1 ano para pagar. Ele só vai começar a pagar a primeira parcela depois de 1 ano. E depois ele vai ter mais 24 meses para pagar, vai diluir o valor em 24 meses sem juro nenhum. Esse é um primeiro modelo. Isso. Esse recurso, na verdade, quando ele pega essa linha de crédito, é dentro de uma agência de fomento do município? Não, isso que eu estava te explicando. A gente contratou uma agência de fomento, que é a AG Rio, que é uma agência que já existe há alguns anos no governo do estado, mas que estava meio parada pelo governo do estado nos últimos anos, não ter recurso para botar para ela rodar. Mas ela existe. Abrimos uma licitação aqui, ela participou, ganhou, e aí ela que vai intermediar, porque tem que ter autorização do Banco Central para fazer isso. Então, através da AG Rio, nós vamos chegar a fazer esse atendimento ao empresário. Isso já ainda nesse mês de abril a gente começa a atendê-lo com essa primeira linha de crédito a juros zero, e uma segunda, que aí ele pode pegar até R$40 mil, com um juro que também de 0,25% ao mês, carência também de 12 meses, e depois dos 12 meses, 36 meses para pagar. Então, Marcelo, o que a gente entende? Que, para além da questão de você estar, através do PAT, indo no informal, de você estar colocando o liberal, o MEI, você está indo agora no micro e na pequena empresa e dando a ela crédito facilitado, e isso vai fazer com que ela não mande embora, vai fazer com que ela não feche as portas, vai fazer com que ela tenha o tal fôlego que ela precisa para ela passar essa travessia. Então, assim, é uma outra medida importante e fundamental que a gente está colocando recurso na economia para fazer com que esse setor respire, porque senão vai ser muito complicado. Claro. Igor, deixa eu só dar uma respondida aqui para não ficar muito para trás. O Léo Bittencourt, Léo, parceiro nosso aqui de Macaé, conhecido, amigo da gente, o Léo está perguntando como é que vão ficar as situações das aulas letivas, da reposição das aulas, porque muitos alunos não têm condições de acompanhar à distância, né? Não é AD. Léo, eu tenho conversado sobre isso com membros do Conselho de Educação. O Conselho de Educação está debatendo essa questão, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento no que eles vão tratar ali, tá? Mas realmente é uma situação que tem preocupado muito. Macaé vive algo inusitado, porque no meio dessa história muda o secretário de Educação por contas eleitorais,
e aí piora a condição de ter uma resposta definitiva. Então, ainda é uma questão que está sendo discutida, e o Conselho de Educação, na minha leitura, é o canal que a gente vai precisar fortalecer para ter as melhores propostas. Se você puder opinar e quiser sugerir, Léo, eu repasso para a turma do Conselho, tá? Inclusive, eu hoje sou representante da Câmara no Conselho de Educação. É isso. Igor, mas algumas pessoas comentaram aqui que Lisboa e Portugal... Lisboa, Portugal, a ajuda do governo é direto para o empregador, com garantia da manutenção do trabalho por mais 3 meses. Exatamente. A forma, essa política da manutenção do emprego, ela tem que ser dialogada direto com o empregador. Senão ela é muito difícil ela obter sucesso. Aqui a gente vai estabelecer no primeiro momento via crédito, mas a gente está com o radar ligado e outras coisas no forno. Essas medidas elas não são um pacote fechado. A gente está sempre aqui estudando outras formas de poder incluir, mas com essa certeza que ele botou aí também. O Pedro, o Pedro é parceiro, sou presidente do Grêmio Estudantil do CAP e é ali de Conceição, está dizendo que a sensação, e está sempre em Macaé discutindo com a gente, que a sensação é que Macaé perdeu o bonde da história, o petróleo poderia ter transformado Macaé numa cidade imbatível, faltou diretriz, projeção. Pedro, tem alguns pesquisadores da questão dos royalties que falam que nós passamos a era da abundância, né? Chegou muito recurso e ficou-se patinando, incharam as máquinas públicas, inviabilizaram várias políticas. Tem o pessoal do Sana, tem o pessoal comentando de Trapiche e Córrego do Ouro, que também tem feiras que estão sem esse cadastramento de informais. A Sueli Benante está dando um abraço aqui na gente. Saraiva, Júnior Bichara, pedindo para que se a live cair, a gente reiniciar, porque a live está boa. Então, enfim, Igor, eu acho que a gente deve ter aqui mais uns 10 minutos que o Instagram nos permite. E eu queria que você comentasse mais algumas coisas que você acha que vale e desse algumas sugestões do que a gente pode propor para Macaé. Acho que você está sabendo de como que é a dinâmica da Câmara que está funcionando, né? As sessões estão suspensas, a gente aprovou a autorização para que sejam feitas sessões remotas, mas eu propus lá que sejam sessões com prévia convocação e com pauta também antecipada. Caso contrário, a gente correria o risco de ir para a sessão votar uma solicitação de auxílio de R$1.000 que Val Barbeiro queria para dar para os pastores, para determinados setores de pastores, uma coisa confusa. E, além disso, também a liberação de cultos, de eventos. A gente sabe que é muito dolorido tudo que a gente está passando, mas esse é um momento em que a gente precisa entender que a Câmara tem um papel de ser parceira, de dar sustentação às medidas que estão sendo adotadas pelo município para preservar a vida da gente e não colapsar o sistema de saúde, que a consequência disso vai ser muito pior. É muita morte, é muito problema econômico, é muito problema social, é problema de todos os aspectos. Então, a Câmara ela tem que ser parceira, solidária nas medidas. Então, a gente está sendo nesse sentido, criou um gabinete de crise, uma relação direta com o gabinete do prefeito. Ainda estou tentando entender ali qual o melhor caminho de se apresentar sugestões, mas estamos apresentando. Toda semana, pelo menos 4 ou 5 soluções, propostas de soluções, a gente está apresentando para o governo. E aí, além dessas considerações que você pode nos apresentar, Igor, como sugestão, eu acho que a gente precisa reforçar, nós que somos do mesmo partido e temos um projeto político para travar, né? Alguém perguntou sobre eleições, a gente também não sabe o que vai se decidir no Brasil sobre as eleições, mas está pautada, né? Então, a gente precisa discutir o que a gente quer fazer na cidade, a gente precisa pensar, mas principalmente a gente precisa entender que hoje o maior enfrentamento político que a gente precisa fazer é defender a vida das pessoas, né, Igor? Não dá para ficar quieto ou não se indignar com os absurdos que o presidente da República tem feito, de estimular a desobediência. Hoje a Praia do Pecado tinha muita gente, tinha gente jogando vôlei na Praia dos Cavaleiros, aquela turma da Altinha ali na Pedra,
na curva ali da Praia do Pecado. Pô, a turma estava jogando bola ali, batendo altinha, tinha muita gente caminhando no calçadão. E em outros lugares, gente fazendo churrasco, gente fazendo aglomeração, várias pessoas denunciando isso para a gente. Isso é muito grave e vem de um exemplo de cima, né? Quando o presidente da República diz respeito à ciência, os gestores da saúde, os médicos e tudo mais, ele é o primeiro pior exemplo, e é o exemplo que mais atrapalha a prevenção e a defesa da vida da gente. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, e só concluindo, eu acho que o maior enfrentamento político que nós precisamos fazer, mais do que ficar falando de impeachment, mais do que ficar falando enfim, nós temos que dizer que nós não abrimos mão das medidas de proteção que os municípios, uns acertando mais, outros acertando menos, têm adotado. Essa tem sido a minha posição, Igor. Ô Marcel, é assim, você falou tudo, é estarrecedor o que a gente está vendo no comando do país. Eu volto a dizer que acho que as coisas não têm como serem dissociadas. O sucesso do isolamento. Primeiro que assim, eu não discuto, eu não admito a discussão sobre a importância do isolamento ou não. Isso está dado, isso é ciência. Então não tem como a gente chegar e brigar com isso. A gente precisa praticar o isolamento porque nós não temos, e nenhum lugar do mundo está mostrando ter, um sistema de saúde capaz de atender se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. É colapso. E aí aquele caso que poderia ser de salvar uma vida, não vai ser, porque você não vai ter onde atender, e até o caso menos grave vai virar morte e vira o caos. Então, assim, tem que haver isolamento. Esse é um ponto fundamental. Estamos num momento de isolamento. Agora, as medidas econômicas, elas contribuem muito para o sucesso do isolamento. A gente conseguir fazer com que, principalmente as camadas mais pobres, que elas tenham uma rede de proteção social que as ampare, que dê uma tranquilidade a elas. Não fique em casa realmente, porque eu estou te colocando aí condições de você ficar em casa. Isso é muito importante para o isolamento. Então, a gente cobra muito. Aí você me pede sugestões, Marcel, e eu acredito que assim, a tônica tem que ser essa. O que eu vejo em Macaé, eu louvo muito a ação da Prefeitura Municipal de Macaé no que tange a cobrança do isolamento, a atuação na área da saúde. Eu acredito que é irrepreensível nesse sentido. Mas eu acredito que na questão econômica tem um delay, tem uma coisa ali que ainda não acompanha, e isso impacta no isolamento, e vai passando o tempo, vai impactar ainda mais, porque se soma com a questão até da nossa saúde mental também. Você, além de ter a necessidade de ir para a rua, porque você não tem recurso, você, depois de algumas semanas preso dentro de casa, você está doido para escutar um presidente da República dizer que você pode ir. É a muleta que você precisava, por isso a irresponsabilidade dele. Aí o cara escuta falar, o presidente mesmo fala, eu estou aqui preso igual. Aí sai, desanda a coisa toda. Então, assim, cobrar medidas econômicas é muito importante, proteger os mais pobres. E aí, além das questões desses programas mais grandiosos, tem ações, por exemplo, nós aqui, eu falei aqui, a gente está entregando cesta básica, a gente está entregando, junto dessa cesta básica também, Marcelo, a gente entregou kits de limpeza para essas famílias, álcool em gel, essas coisas. Aí o seguinte, beleza, vamos entregar o álcool em gel. Isso se transformou numa outra ação, numa medida econômica, por exemplo, que a gente fez uma articulação para contratar os motoristas de vans da cidade que estavam parados para fazer as entregas. Então, assim, geramos emprego. Um setor que ia ficar parado aí, nós colocamos eles também com dinheiro dentro de casa. Estamos articulando outras medidas, por exemplo, estamos precisando de máscaras para a população. Já estamos articulando aqui formas de fazer, pelo menos
parte dessa compra nós vamos fazer com a costureira da cidade. Nós vamos dar condição a ela de fazer isso. Não vai dar para fazer tudo que a gente precisa com ela, porque ela não tem nem maquinário e estrutura para isso, mas pelo menos aí de 20% a 25% do total que a gente vai comprar, que vai dar aí 150 mil máscaras mais ou menos, vamos fazer com quem é daqui. É mais um dinheirinho que vai circular. Então, assim, eu acredito que o desafio, a questão da saúde está muito bem encaminhada, está muito bem tocada, mas a econômica eu não vejo desse jeito, e eu acho que as coisas se cruzam, e você tem um mandato extremamente atuante, importante. As pessoas do seu gabinete são pessoas que acompanham a sua inteligência, então consegue muito concatenar, você tem uma relação com a sociedade muito grande. Então é isso, é promover diálogo, tentar extrair consensos e cobrar medidas econômicas para que se consiga equilibrar um pouco isso aí. A saúde está muito aqui e a econômica está embaixo, e não é essa discussão, não, é saúde, não, se não tiver medida econômica, a saúde vai ficar complicada. Eu acho que é muito por aí, entendeu? Igor, é isso. Eu acho que a gente pode ir finalizando. As pessoas estão falando muito que a gente precisa conversar mais. Acho que a gente pode repetir essa experiência, esse compartilhamento aqui de ideias, de opinião e de participação das pessoas. A gente está aqui vendo um monte de contribuição, um monte de questionamento, um monte de dúvida. A nossa equipe tem anotado as várias questões que a gente não consegue tratar aqui diretamente. Eu vi várias perguntas e a gente tem buscado formular. A gente montou uma equipe de elaboração, de formulação, para pensar saídas para a gente apresentar ao governo, porque também não dá para ficar apresentando tudo muito abstrato. A gente tem que encontrar maneiras de pensar saídas concretas, objetivas, e que sejam factíveis, né, viáveis. Esse tem sido o nosso esforço. Né? Então, quem está com dificuldade na alimentação escolar, de receber, né, o auxílio alimentação escolar, quem está com dificuldade no auxílio dos R$800 do comerciário, quem está com outras questões de que a gente pode ajudar a melhorar, por exemplo, o pequeno agricultor familiar, era bem viável que o município ajudasse a escoar a produção dos assentamentos, dos espaços dos pequenos agricultores e comprasse esses materiais deles, esses produtos deles, para fazer os sopões, para fazer os almoços e as jantas sociais, né, para distribuir cestas básicas com esses produtos da agricultura familiar. É exatamente isso, Marcelo. Tem que ser a criatividade para fazer com que o dinheiro chegue na mão das pessoas. E aí, nós aqui em Maricá, e é por isso nós temos um projeto que nós estamos construindo em conjunto para essa cidade. Assim, o momento não é esse, mas assim, eu sou pré-candidato a prefeito, você vai para mais uma candidatura de vereador, e a gente hoje não está conversando sobre isso, mas quando a gente dialoga com ações nesse sentido, a gente sinaliza do que a gente quer para o futuro dessa cidade. As nossas cabeças, pelos nossos ideais, já funcionam no piloto automático com isso aí. E assim, tem alguns atores que não carregam isso dentro de si, e aí a nossa contribuição nesse momento é botar isso em pauta, porque da cabeça deles não é por má vontade, não é por má fé, não é nada, é só porque não carrega isso, nunca pensou em tudo isso. Então, assim, essas ideias são muito importantes, é tudo por aí. Eu vi a Dilma Negreiros aqui perguntando o que a gente fez. Eu ia falar dela. A cultura, a gente, além de ter permitido, Dilma, que os profissionais da cultura eles fizessem a inscrição no PAT como autônomos, a gente também está com um edital aqui aberto que nós vamos contratar alguns setores para fazer apresentações pela internet na página da prefeitura. Momento de isolamento, a pessoa está em casa, então vai poder escutar um cantor local, uma esquete teatral, enfim. Nós vamos contratar para apresentações para dar uma segunda oportunidade, porque no PAT eles já entraram. Quero mandar um abraço para o Navega aqui. Navega é um... Passo Navega. Igor, conclui, porque está no final. Dá um tchau para a turma aí. Obrigado por estar aqui. Já falei muito. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Marcel. Tamo junto.
Vamos nos falando, meu irmão. Um abraço. Valeu, abraço.